Muito bem-vindo, muito bem-vindas aos alunos do oitavo ano para mais uma aula de ciências. Júlio na área para mostrar para vocês um resumo, tá? A respeito do sistema digestório. Sistema esse que nós iniciamos em sala de aula, presencialmente, e agora estamos chegando nas partes finais para terminarmos, para darmos continuidade aos assuntos de ciência. Lembrando aos senhores que é necessário que vocês vejam e revejam esse vídeo para quando começarem as aulas online, aquelas em que nossa interação será direta, para que vocês estejam entendendo o assunto e aí a aprendizagem se torne mais fácil, ok? Bom, senhores, a figura ilustra todos os órgãos e as glândulas que fazem parte do tubo digestório. Então, eu coloco na sequência, desde a entrada do alimento pela boca até a saída, né, dos restos do alimento pelo ânus. Então, nós temos aí a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, depois o intestino grosso, o reto e o ânus. Ele fala de tubo digestório. Então, tudo isso é um tubo, né? Você pode perguntar, mas, Júlio, o estômago também? Sim. Ele é um formato meio de um saco, mas isso também é um tubo, em que cada parte dessas, a partir do esôfago, né? Quando chegar no esôfago e entrar no estômago, vai começar a sofrer reações de digestão. Se bem que a primeira digestão ela é feita na boca, né, no contato da língua com os alimentos, onde é liberado substâncias, né, que começam a quebrar algumas proteínas, e aí a gente vai ver isso com mais calma. Mas a princípio, eu quero que vocês tenham uma ideia geral do tubo digestório. Quero também que vocês entendam que fígado não é um órgão, fígado é uma glândula anexa, juntamente com as glândulas salivares e com o pâncreas, ok? Então, o início de toda a digestão é no momento em que o alimento entra em contato com a boca. Nesse momento, né, os dentes, que é a primeira máquina de trituração mecânica desse alimento, ele corta, tritura, amassa e rasga esse alimento em vários pedaços, né, em pedaços bem menores. A língua também usa as substâncias para quebrar algumas proteínas, retirar já alguns carboidratos desses alimentos, né, de forma mais rápida. E é nesse exato momento em que o alimento passa por esse processo de trituração, né, que ele chama de mastigação e a ajuda da saliva, né, porque enquanto você vai mastigando, vai se colocando uma substância para emulsificar esse alimento, transformando tudo isso num bolo alimentar, né? É a partir daí que esse bolo alimentar começa a descer pelos tubos, chegando até o estômago. A gente vai ver isso passo a passo. Bom, olhando para a figura, nós estamos vendo as principais partes dos dentes, tá? E algumas funções da língua, né? Os dentes, nós já fizemos um estudo bastante preciso em sala de aula, né? Vocês conhecem todas as partes do dente, sabem a quantidade de dentes que uma criança, que um adolescente, que um adulto, né, virá a ter. A língua, né, as funções que a língua tem. E aí, cabe para a gente falar só umas coisas importantes. Né? No interior da boca, existem umas glândulas, que são glândulas salivares. Essas glândulas elas entram em ação assim que o alimento ele é mastigado, ele é triturado pelos dentes. E aí, juntamente com a língua, né, que também libera
substâncias para emulsificar e para retirar algumas substâncias importantes, como o amido, que é o primeiro que é tirado, né? Carboidrato, que é um tipo de açúcar. Assim que ocorre essa absorção do amido, o alimento já começa a descer, né? Pelo esôfago e já vai numa forma de uma massa triturada, depois de receber tanto a ação das glândulas salivares como das substâncias que estão na língua. Ok, senhores? Bom, depois que esse bolo alimentar, né, ele é liberado pela boca, esse alimento, né, com uma outra constituição, uma outra forma, ele vai descendo, né, tanto pela faringe e vai para o esôfago. Só que durante esse movimento que ele passa pela faringe, existe como se fosse um dispositivo, né, que fecha e abre de acordo com a função que você está fazendo. Quando você está se alimentando, esse dispositivo ele fica fechado, tá? Ele fecha, que impede que o alimento passe e vá para outra região, ok? Fazendo com que há uma obstrução e você acabe se engasgando. Então, esse tipo de dispositivo que fecha assim que o alimento está passando, indo direto para o esôfago, é chamado de epiglote, né? E essa região que é fechada é a glote, a região que está fechando o lado que vai para o sistema respiratório, tá? Então, o alimento ele deve passar pela faringe e quando chegar próximo do esôfago, ele descer direto. Ele não sofrer mais nenhum desvio. Então, cabe a quem fazer isso? Cabe à epiglote fechar a glote para que o alimento desça sem problemas de você sofrer um engasgamento, né? E ficar tossindo depois, porque a tosse, de uma forma geral, ela ajuda você a desobstruir, né, essa região que ficou, teoricamente, com restos ou com partes de alimento, ok? Desobstruir, né? A palavra certa é desobstrução, né? Retira. Então, quando você tosse, você faz movimentos, né, peristálticos, né, fazendo com que essa região se mova, fazendo com que haja a liberação desse alimento que esteja impedindo ou esteja passando de uma região para outra. E não é isso que nós devemos fazer, ou seja, não é isso que naturalmente deve ocorrer, ok? Ele tem que ir direto para o esôfago. Bom, essa é uma figura que te mostra uma visão geral, né, do movimento natural desse alimento já mastigado entrando justamente no esôfago, ok? O alimento deve seguir como está na figura 1, indo direto, passando e não entrando na laringe, tá? Porque a função aí é que ele não entra na laringe. Se ele entrar na laringe, você vai se engasgar, porque está entrando no local que está relacionado com o sistema respiratório. Então ele tem que passar direto, faringe e esôfago, e não entrar na laringe. Então cabe a quem fazer isso? Fechar essa porta, fechar a glote. Cabe à epiglote fazer ou ter essa função, ok? Bom, finalmente, esse alimento, através dos movimentos peristálticos, né, do esôfago, ele chega ao estômago. Observe que o formato do estômago é muito peculiar, né? Ele diz que ele é um órgão saculiforme, né? E que ele produz o suco gástrico. Esse suco gástrico, pessoal, ele é altamente ácido, né? Tanto que ele é rico em ácido clorídrico. Na hora que o alimento tem contato com esse suco gástrico, o alimento automaticamente ele muda a sua cor. Você vê que ele passa para uma cor esverdeada, né? E aí ele recebe um outro nome, um outro termo, que nós chamamos de quimo, ok? Tudo isso são reações que o alimento recebe. Essas reações geralmente é para liberação e quebra
de substâncias para retirar os seus nutrientes. Aí vem a ação do ácido gástrico, né, do suco gástrico, a ação de enzimas. Tudo isso, pessoal, quando o alimento está sofrendo toda essa transformação, para que ele, após a transformação, seja liberado para o intestino delgado, esse processo leva em torno de 2 a 4 horas, né, de acordo com o alimento que você comeu. Né? Alimentos mais pesados, que eu falo, alimentos mais gordurosos, alimentos que precisam de uma digestão mais demorada, com certeza o suco gástrico e as enzimas vão trabalhar mais. Bom, o próximo processo que o alimento vai passar é quando ele chega no intestino delgado. Tá? Só que o intestino delgado ele é dividido em 3 partes. Primeiro que o alimento passa é o duodeno, depois o jejunum e por último o íleon. Durante o movimento do alimento nessas 3 regiões, esse alimento vai recebendo gradativamente a ação de 3 substâncias importantes: a bile, o suco pancreático e o suco intestinal. Tá? Então, novamente, esse alimento passa por um processo, um processamento, onde vai haver uma retirada ainda maior de nutrientes e substâncias importantes para o nosso organismo. Ok? Bom, aqui está um resumo, né, bem prático das funções de cada uma das substâncias que eu falei anteriormente. A bile, né, que é produzida pelo fígado e é armazenada na vesícula biliar. Principal função dela é emulsionar lipídios, ou seja, ela joga uma emulsão em que essa emulsão tenta quebrar a cadeia de gorduras, né? Porque os lipídios são relacionados às gorduras. E aqui no caso, as gorduras saturadas, né? Então cabe à bile tentar quebrar essas moléculas. Outra coisa importante que a bile determina, a cor ou a coloração das fezes, né? É muito interessante que as fezes elas também podem denotar alguma característica do ser humano. Falta de ferro, fibra, tá? Isso também pode ser caracterizado pela ação da bile. E outra, a bile não é uma enzima, tá? Ela não é de quebrar. Ela tenta reagir, tá, com as outras substâncias para retirar de forma mais simples os nutrientes ou as substâncias importantes que tem nos lipídios, ok? Envolvidos naquele alimento que você acabou de... Aliás, acabou não, né? Que está ali no seu intestino delgado. O pâncreas já é uma glândula bastante alongada, né? Ela fica um pouquinho abaixo do estômago e ela está anexada ao duodeno. Ela produz o suco pancreático. Esse sim é rico em enzimas. Aí é para quebrar e para absorver tudo, tá? Proteínas, carboidratos e o que aparecer. Ataca principalmente quem? A gordura. Ele tem a ação junto com a bile. Tá? Ele ataca os lipídios e quebra as proteínas, tá? Para tirar os aminoácidos. Então, pâncreas e bile, quando eles estão agindo juntos, vamos dizer assim, o resultado ele é muito eficaz, ele é muito eficiente. E ainda tem o suco do intestino. Esse suco do intestino ele tem algumas funções importantes. Ele quebra a lactose, né, que é a proteína do leite. Ele consegue digerir a sacarose, que é o açúcar comum, né, que todos nós consumimos, e ainda digere a maltose, que aparece em algumas substâncias tipo vegetais. Ok, senhores? Bom, meus queridos alunos, esse resumo ele foi para te dar mais ou menos uma ideia de todos aqueles assuntos que nós discutimos em sala de aula. Sei que ainda falta uma última parte, que é o intestino grosso, né? Isso vai passar para as próximas aulas, mas o objetivo aqui é deixar o assunto um pouco mais fresco na cabeça de vocês, porque quando começarem as aulas interativas, né? Aquelas aqui a gente vai poder interagir mesmo à distância, mas aí eu vou saber as dificuldades de vocês.
Então, vai ser possível nós elucidarmos algumas situações ou algumas dúvidas que vocês ainda estão pendentes, ok? Bons estudos e bom mesmo é ser salesiano.